criançadas, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. E no vídeo de hoje vai ser um papo bem sério. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre autismo. Sim, pra quem não sabe, eu sou mãe atípica, eu tenho 2 filhos e os meus 2 filhos têm autismo. Eles têm autismo nível 1, mas vamos lá. Se você é aquele tipo de pessoa que fala que o nível 1 é um autismo leve, para com isso. Não existe autismo leve, tá? Não existe. Porque muitas e muitas vezes eu já escutei isso e a única coisa que eu falo é: leve para quem? Porque sim, não é leve. Não é leve para a mãe, não é leve para a criança, não é leve para os familiares, não é leve para quem cerca eles. Então, não existe autismo leve. Existe sim um autismo de suporte nível 1, que é o que eles falam que precisam de menos suporte. Mas será que é tão menos assim? Nesse vídeo eu vou contar para vocês o mínimo do suporte que os meus filhos têm, para vocês entenderem que não é tão mínimo assim. Muito prazer, eu sou a Ana Paula e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Vamos lá, Belos. Eu resolvi trazer esse vídeo hoje para vocês porque tem gente que não se conscientiza. Acha que o autismo é uma doença da moda e não é. Primeiro que autismo não é doença, tá? Porque se fosse doença tinha cura. Toda doença tem cura. E autismo, na verdade, é uma condição, tá? É uma condição que a criança nasce com ela. E eles têm que aprender a conviver com essa condição pro resto da vida. Eles são saudáveis, extremamente saudáveis, graças a Deus, porém eles têm limitações, tá? Existem 3 níveis de autismo, que é o nível 1, o nível 2 e o nível 3. O nível 1 é o que eles falam que precisam de menos suporte. O nível 2 precisa de um suporte intermédio e o nível 3 é um suporte bem maior, tá? Nem toda criança que não fala que é autista é nível 2 ou 3, tá? Existe sim o nível 1 não verbal. Então vamos lá para vocês entenderem o que é o nível 1 de autismo que precisa do mínimo de suporte. Eu vou falar para vocês com experiência nos meus filhos, tá? Eu não posso falar por outras mães. Mas antes de falar para vocês sobre essa questão, eu quero trazer uma questão que me perguntam muito, foi como eu descobri que eles tinham autismo. Vamos lá. Para começar, gente, eu descobri da seguinte forma. Eu achava que meus filhos eram hiperativos, porque eles sempre foram extremamente agitados. Muito agitados, eles são extremamente comunicativos, eles falam muito, então eles sempre correndo demais, eu sempre achava que eles eram hiperativos. Eu levava no médico, no pediatra, claro, e eles sempre falavam comigo que não era nada, que era apenas saúde. O tempo foi passando e essa saúde começou a ficar demais pro meu gosto, porque eles começavam a ficar cada vez mais agitados, então eu resolvi levar eles no neuropediatra. Não consegui direto, assim, ó, de cara passar eles com o neuropediátrico, não. Eu marcava, eles desmarcavam, eu marcava, eles desmarcavam, até que um dia eu falei, vou levar no neuro, que consulta também criança. Chegando lá, esse neuro acabou encaminhando eles aí para um psiquiatra infantil, tá? No psiquiatra infantil, o médico de cara já entrou com risperidona, já entrou com uma medicação, gente. E nesse momento era um médico mais velho, a gente via que ele já tinha mais experiência na área, tá? E eu perguntei para ele quais eram as suspeitas deles aí para os meus filhos. E ele me respondeu da seguinte forma: olha, a gente não pode fechar um diagnóstico, isso precisa muito de investigação. Aí eu fui e falei com ele, falei, tá, mas você já tá passando medicação, você tem alguma suspeita? Ele falou, seus filhos são autistas. Eu falei, não, não é possível. Eles são extremamente comunicativos, eles são totalmente sociáveis, eles só são agitados. E o médico me falou, se eles fossem hiperativos, eles teriam focado em mim e eu teria tido um diálogo a mais com eles. Mas não, eles apenas me responderam e toda vez que eles olharam para mim, eles não mantiveram o olhar nem no meu olho e muito tempo olhando para mim. Eles sempre desviavam ali o foco. Mas a gente vai continuar aí com o diagnóstico. A risperidona é apenas para dar uma acalmada no cérebro deles, porque o cérebro deles não para. Eu falei, ok. Aí eu fui e falei com ele, doutor, tudo bem se entrar com medicação, porque você estudou, eu não, né? Então, eu tô aqui exatamente para ter essa orientação, mas eu não quero um menino dopado dentro de casa, porque eles são crianças. Eu quero meninos ativos dentro de casa. E assim foi, ele me passou uma dosagem inicial, foi de meio ml, tá? E foi assim que começou o tratamento dos meus filhos, tá?
passando, as consultas foram vindo cada vez mais e o médico foi me mostrando cada vez mais coisas que a gente, às vezes, por estar perto, vê e parece que já é costume. E a gente não vê. Os meus filhos, eles têm estereótipos. Os meus filhos, ele sacode muitas mãozinhas assim. Então, são muitas coisinhas, são muitos detalhezinhos que tem ali neles e que eu não percebia, né? E sim, foram 2 anos de investigação antes de sair o laudo definitivo de que sim, os dois têm autismo, tá? Nesse meio tempo, o médico acabou encaminhando eles para algumas especialidades. Eles fazem acompanhamento com o neuropediátrico, com o psiquiatra em caso de crise. Eles fazem acompanhamento com o nutricionista, porque sim, os dois são extremamente seletivos na alimentação. Eles comem super bem dentro daquele cardápio deles. Dentro daquilo, eles comem muito bem. Porém, eles são bem difíceis de conseguir aceitar coisas novas. Por isso, eles fazem acompanhamento com o nutricionista, que com trabalho de formiguinhas a gente consegue aos poucos aí introduzindo uma coisinha ou outra para eles. Eles também estão tomando 3 tipos de remédio. Então, esse é o nível 1 de suporte. É o que precisa de menos suporte. Então, não, gente, não existe autismo caseiro, ele não gosta muito de sair de casa. Às vezes, sim, eu tenho que ser mais firme para conseguir tirar ele de casa. Mas os dois vão para a escola, os dois fazem atividades físicas, os dois têm suas particularidades, gente. Cada um tem aí o seu temperamento. Se vocês conhecem alguém que o filho tem suspeita e que ela não aceita, fala com ela, mostra esse vídeo para ela, porque é o seguinte, a partir do momento em que tem um diagnóstico, tá? E a mãe não aceita, é sofrimento para a criança, tá? Por quê? Ela não aceitar, ele vai deixar de ser filho dela? Não, não vai ser. Ele vai deixar de ser autista? Não, também ele não vai ser, porque isso não é uma doença, isso é uma condição. E nós, mães, estamos aqui para deixar os nossos filhos o mais independentes, o mais funcionais possíveis. E essa também é a nossa função de mãe de autista. Então, eles têm que ter limite como qualquer outra criança, eles têm que conviver como qualquer outra criança, porque um dia nós mães não vamos estar aqui e a gente tem que ter cumprido essa nossa função. Então, as mães que não aceitam, elas estão trazendo sofrimento para a criança, porque quando ela não aceita, ela não corre atrás. Porque o tratamento para o autista, gente, não é para uma cura, é para melhora de vida para eles, entendeu? Porque o terapeuta é uma terapia. E eu vou falar com vocês que no início eu comecei, apesar de eu ter aceitado assim, ó, de cara, eu nunca neguei. Eu sempre falei, é isso, então tá bom, o que eu tenho que fazer, como tem que ser feito, né? E muita gente vira pra mim e fala, mas os dois? Eu falo, sim, Deus me deu assim, então são meus e são a minha vida, eu amo demais esses meninos e, tipo, eu faria tudo por eles, tudo, entendeu? E sim, teve gente na minha família que inicialmente achou que era frescura, que não aceitava. E eu falava, gente, não é questão de aceitar, não é questão de ser frescura, né? E sim, eu escutei gente falando, isso é doença da moda, né? E não é questão que é doença da moda. Porque primeiro que não é uma doença, é uma condição. E segundo, gente, é que hoje a gente tem mais acesso à informação. Então sim, as mães estão mais atentas aos seus filhos, né? Então, por isso que hoje em dia a gente vê tantos casos do espectro autista, né? E as mães elas têm que saber colocar limite nas crianças, sabendo que a gente vai ter uma dificuldade maior porque eles têm limitações. E a gente tem que fazer eles serem funcionais, tá? Funcionais, independentes. E por aí vai, sabe? A gente não vai amar menos, a gente não vai deixar de amar porque eles são autistas. Os meus, por exemplo, são maravilhosos, gente. Eu amo esses meninos, assim, demais. Eu dou minha vida por eles, sabe? E sim, na hora que eu tenho que brigar por eles, eu brigo. Na hora que eles têm que ter as brigas deles, eu deixo eles terem as brigas deles. E só vou orientando como mãe de qualquer criança. Não é diferente só porque eles têm uma condição, tá? Sim, eu coloco limites neles, tá? Os meus filhos, eles não são agressivos, porque eu sempre coloquei esse limite neles. Eles têm rotina, porque o autista, eles ficam mais confortáveis quando tem rotina, né? Eles têm algumas dificuldades, como por exemplo, se eles têm que ir no médico, eu vou uma semana antes, eu vou falando, tal dia vocês têm médico, tal dia vocês têm médico, tal dia vocês têm médicos. Por quê? Porque ter médico não é uma coisa que tá dentro da rotina diária deles.
Então eu tenho que ir mostrando ali que eles têm aquilo para fazer. E no dia lá de fazer, eles vão numa boa. Então, cada mãe tem que criar o seu método aí de criar os seus filhos, colocando limite, mostrando para eles que eles têm a obrigação deles, porque assim, gente, infelizmente, eu conheço mães que não põem limite nos filhos, acham que os filhos, só porque tem uma condição, pode fazer tudo o que quer, e não é assim, gente. Cada criança, cada caso é um caso, tá? Porém, tem coisas que eu não aceito, como por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu. O Davi estava na escola e uma outra criança autista veio e mordeu ele. Fui falar com a responsável e ela virou para mim e falou assim, olha, você me desculpa, mas é que a criança é autista. Eu falei, autista para autista, o meu também é. Só que o meu eu ensino que ele não pode morder. Eu ensino que ele não pode bater, a não ser que ele leve o primeiro tapa. Eu ensino que se uma criança está irritando ele e eu sei que ele tem vontade, ele vai querer sentar a mão naquela criança, ele não vai. Eu ensino que se isso acontecer, ele vai procurar o primeiro adulto que estiver na escola para aquele adulto resolver para ele. Sabe? Por quê? Porque eles não têm essa paciência que uma outra criança teria. Ele pede e ele vai ficando irritado porque ele não está sendo atendido. E ele vai querer bater, porque é o jeito deles, né? Porém, a gente ensina a eles que não pode, que isso tá errado, tá? Também já escutei muita mãe falando, olhando e falando, se fosse eu tinha metido a mão. Não, gente, primeiro que não se bate em criança. Porque se bater em outra pessoa é errado, por que bater em criança é certo? Isso tá erradíssimo, não se bate em criança. Eu, graças a Deus, Deus me deu uma mãe tão maravilhosa que ela nunca precisou me bater. Ela sempre foi adepta ao castigo. E sim, os meninos, se precisar, eles ficam de castigo. Dentro das limitações deles, tá? Não é que eu vou colocar eles de castigo uma semana inteira, porque eles também não vão nem entender o que está acontecendo, né? Apesar de que eles são extremamente inteligentes. Mas sim, eu tiro aquilo, eu tiro o telefone, eu tiro a televisão, eu tiro o videogame. Tiro. E eles entendem sim, entendeu? Então, eles são muito inteligentes, têm as limitações deles, têm os medos deles, tá? É normal. E uma coisa que eu acho muito importante, eu já tô terminando, se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, sobre ser mãe atípica, sobre o autismo, vocês deixam aqui nos comentários que eu trago outro vídeo. Deixa também as dúvidas de vocês que eu faço um vídeo respondendo, tá? Porque sempre que muita gente me vê, me pergunta como de autistas ou papais que acham que o cordão é desnecessário, tá? Não é. Esse cordão, deixa eu pegar que eu mostro pra vocês. Esse cordão, gente, ele é extremamente importante. Esse crachá aqui, ele é extremamente importante, não só pra identificação, tá? Ele é esse aqui, olha, de quebra-cabeça, tá vendo? Ele é extremamente importante por vários motivos. Primeiro que tem aqui o crachazinho, que tem o nome deles, que mostra que o CID deles, e aqui também tem, que ó, a lei que fala que eles têm prioridade no supermercado, no banco, no hospital, no dentista, eles têm prioridade. Na lojinha, eles têm prioridade em todos os lugares, tá? Além de mostrar que ele tem essa prioridade, quando uma pessoa na rua identifica este cordão do autismo, é automático. Ela tem mais empatia com a criança, tá? Porque tem dias que os meus filhos não estão num dia bom. Então eles gritam, eles começam a pular, eles ficam mais agitados, eles gritam, não quer ir, e fica nervoso e começa a gritar. Muita gente olha e fala, que menino mal educado, não respeita a mãe, mas não é, gente, eles têm uma condição ali, né? E esse é o jeito deles se expressarem. Então, quando a pessoa tem essa identificação aqui, que essa criança é autista, ela entende que o que ele está fazendo não é um desrespeito, não é uma falta de educação, não é que a mãe não dá a devida educação, né? Então ela tem mais empatia com essa criança. Mas uma coisa extremamente importante é o seguinte, esse cordão aqui, vocês conseguem fazer ele até na internet, tá? Ele é extremamente importante por esses motivos que eu falei. Porém, ele só tem validade, este crachá aqui, ele só tem validade mediante a CIP-TEA, que é a carteira de identificação do autista, ou do laudo médico. Quem não sabe o que é a CIP-TEA e não conhece, ela é igual uma carteira de identidade, só que ela é a identificação do autista, tá?
e ela você faz ela para você não ter que ficar andando com laudo, porque ela é do tamanho de uma carteira de trabalho, de identidade, tá? Então, se você chegar em algum lugar e o local te pedir a carteirinha ou o laudo, isso aqui só tem validade mediante aos documentos. Por quê? Porque isso aqui vocês conseguem fazer na Shopee, gente. Vocês conseguem fazer isso aqui. Só que a Cipiteia, o laudo, só o médico pode te dar. E a Cipiteia você só consegue fazer ela com o laudo médico lá no AI, no mesmo lugar que você faz o seu RG, tá? Então, a Cipiteia é um documento regulamentado pela lei, tá? Então, por isso que esse cordão sim tem a sua importância, extrema importância. E, porém, ele, se qualquer estabelecimento te solicitar a carteirinha, que é a Cipiteia, ou o laudo, você tem que estar com ele em mãos, tá? Eu, particularmente, tenho na identidade dos meninos, tá? Eu tenho o símbolo do autismo, tá? E tenho também a Cipiteia. Eu deixo a Cipiteia junto com a identidade. Porque onde a gente vai, a gente tem que levar a nossa documentação. Então, eu deixo a Cipiteia deles juntinho ali, né? Com a identidade deles. E aí, sempre que eu saio com eles para ir no dentista, para ir pegar um ônibus, que seja, tá? Eu coloco o cordão. E sim, gente, se o ônibus estiver cheio e eles estiverem com cordão, sim, eles têm prioridade ao assento, tá? Então, porque é lei. Porque para a lei, eles são considerados deficientes, tá? Apesar deles serem saudáveis, deles serem extremamente inteligentes, serem maravilhosos, porque os meus são maravilhosos, entendeu? Serem amorosos, serem incríveis, para o governo considera eles deficientes. Tantos que sim, autistas têm direito a vagas de estacionamentos para autistas e para deficiente, desde que o carro do pai ou desse autista tenha lá aquela plaquinha de deficiente, né? E o de autista tem a plaquinha de autista, tá? Então é isso, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado, espero que eu tenha esclarecido alguma coisa com esse vídeo para vocês, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem perguntas sobre o assunto, pode deixar aqui nos comentários que eu faço um vídeo respondendo tudinho para vocês, sem problema algum. Lembrando que eu posso só falar em cima da minha experiência. Eu tenho os dois é totalmente diferente do outro, nenhum autista é igual ao outro. Todos eles podem ter algumas coisinhas parecidas, mas também não são iguais, tá bom? Então é isso, um grande beijo no coração de vocês, tchau, e até o próximo vídeo.